Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre uma incorporadora que está bem mal das pernas. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, incorporadora mal das pernas nem deveria ser novidade, né? Porque com a Selic no patamar que se encontra, várias incorporadoras ficaram em situação muitíssimo delicada. A questão do aumento do custo de obras, mais a dificuldade de vendas por conta da Selic alta tem feito várias cooperadoras quebrarem ou ficar em situação bem delicada. A gente olha aqui para as cooperadoras da Bolsa, até que elas estão indo bem, algumas são estagnadas, né? Aquelas com foco em média e alta renda. Mas quando a gente vai um pouco para fora da Bolsa, a gente consegue identificar várias empresas que realmente estão bem mal das pernas. Então, vou comentar aqui de uma que tem exposição em vários fundos. E primeiro aqui, sobre como que fiquei sabendo sobre esse caso, porque as gestoras elas não estão comentando nada a respeito disso nos relatórios. Então, aqui o Vini Portela me pediu para falar sobre o BTY11. Aqui eu falei com ele que não rolava comentar porque é um fundo basicamente proprietário de BTC11. É que o Leonardo ele falou o seguinte, que teve uma queda aqui nesse fundo, o BTY11, e que o pessoal do Clube estava cogitando problemas com a incorporadora IU. Então eu fui aqui dar uma pesquisada na situação em que essa empresa se encontra. Mas antes de falar aqui sobre a real situação aqui da IU, mostrar aqui para vocês como esse incorporador ele está presente em vários fundos imobiliários. Aqui vocês estão vendo o book de CRIs, aqui um trabalho feito pelo Melston. Aqui um blog de investidor de fundos imobiliários faz um trabalho legal, tá? Depois até dá uma pesquisada lá no blog do Melston. Aqui ele faz o compilado manual da exposição por devedor de muitos fundos imobiliários. E aqui dá para ver que vários deles possuem exposição a IU. Aqui é um trabalho manual, acaba que ele deixa que passar vários pontos, como esse BTY11 aqui dentro de BTC11, ele acabou não pegando, mas é importante que você veja nos seus fundos de papel se você possui exposição a esse devedor. Mas ok, vamos começar aqui agora a falar sobre o que eu consegui descobrir sobre essa incorporadora. Mas antes, ressalto com vocês que quem é assinante aqui do canal ficou sabendo muito antes sobre esse problema, né? Então consegue se posicionar de forma muito mais rápida. E aqui para ter acesso antecipado, basta ser nível apoiador, né? Apenas R$ 7 por mês para ter informação fresquinha. Ok, então o primeiro ponto que eu descobri aqui nessa matéria do Estadão. Eles comentam que a IU ela está envolvida aqui na CPI do HIS, da Habitação de Interesse Social. Aqui parece que é um programa aqui do Estado que era para incentivar a compra de apartamentos populares. No entanto, teve a venda para alguns investidores. Então, aqui a empresa já está envolta aqui ao CPI, né, a um escândalo. Teve que esse outro trecho também que fala que ao final de setembro de 2025, o patrimônio líquido da companhia estava negativo em 90 milhões de reais. E patrimônio líquido negativo significa que a empresa ela possui mais passivos, ou seja, obrigações, do que ativos. Então, aqui é realmente um ponto muito preocupante, tá? Muito preocupante mesmo. Apesar de que contabilidade de consultora é algo bem complexo, tá? Bem complexo mesmo. Aqui a, a consolidação dos ativos, o que considera aqui como sendo ativo, depende do estágio das obras. Então, aqui apesar de ser pé negativo, ser algo que liga um alerta vermelho, mas bem vermelho mesmo, essa contabilidade de incorporadora é bem complexa, tá? Esse aqui é um ponto positivo que eu vi nessa matéria. Aqui cita é, a diminuição da dívida, recuando de quase R$ 1 bilhão para pouco mais 600 milhões de reais
aqui no pro terceiro trimestre de 2025. Ok, aqui mais algumas informações. Assim, aqui agora ele fala do porquê que teve, por que a empresa está passando por esse momento difícil. Aqui eles citam o salto no custo de construção, é, aqui depois que a gente teve a pandemia, também o custo de mão de obra está muito pesado devido à dificuldade de encontrar funcionários aqui para trabalhar na construção civil. É que ele fala que isso aqui prejudicou muito os lançamentos em 2021 e estarão sendo entregues agora em 2025, 26. Também teve a questão da taxa de juros, né, que dificultaram as vendas ou reduziu a capacidade da incorporadora de aumentar os preços. Que não adianta nada você aumentar o preço do seu apartamento para ficar condizente com os custos, se você não vai conseguir vender porque os compradores não conseguem nem sequer fazer o financiamento devido aos juros elevados. Então, a Selic alta está muito envolvida aqui nessa situação difícil em que a empresa se encontra. Agora aqui vindo para mais uma matéria, dessa aqui do valor econômico. E aqui a gente teve notícia de que tem clientes se organizando contra obras paradas da incorporadora IU. Isso aqui é bem grave, tá? A obra parada, parece que a empresa começou a ter problemas de caixa, né? Não está tendo recursos aqui para dar prosseguimento nas obras. Então, perigoso, né? Até o momento não consta atraso no pagamento dos CRIs, mas se está faltando dinheiro para obras, pode em algum momento vir a faltar dinheiro para pagamento das despesas financeiras também. Aqui eu tirei proveito um pouco da informações aqui de inteligência artificial para pegar um pouco mais de informações aqui sobre a empresa. Aqui a IA ela informou dessa multa milionária, 31 milhões de reais, naquela questão do uso indevido de benefícios municipais. Fala que a empresa se alavancou bastante, além de que tem obras paralisadas, tal de U Vista Madalena, que projetos em Perdizes. Ela até colocou aqui uma relação de eh, de problemas aqui de empreendimentos que estão com atrasos, né? CIU, Vista Madalena, Conexão Barra Funda, Eleva, Moma, Moema. E aqui também procurei no Reclame Aqui e começaram a aparecer relatos aqui da empresa de obras paradas ou a passo de tartaruga. Então, realmente a situação não é muito bela. E preste atenção numa coisa. Veja que dentro dos atendimentos afetados tem aqui, ó, esse Moema. E achei aqui alguns CRI desse tal de Moema. Cadê, ó? E o NC Moema aqui em RZH11, 2,90%. Depois eu até vou dar uma olhada mais a fundo nesse CRI específico lá do Rizaquim. Mas deu para ver que aqui VG tem uma exposição bem elevada também. Mas enfim, talvez um dos mais impactados aqui seja BTCI11 indiretamente através daquele BTYU11. Vou pegar aqui essa informação para vocês. Aqui vai estar na relação de FIIs, que é o código de FIIs BTY11 com quase 7% do PL. Quando a gente vem aqui nesse BTY11, que é um fundo listado em bolsa, a gente vai encontrar mais algumas informações que preocupam, tá? Vejam só, por exemplo, aqui eu consegui encontrar algum daqueles projetos que estavam sendo mencionados pela inteligência artificial de que estava com problema. Por exemplo, esse Vista Madalena, aqui com uma status de obra em 27,5%. 27,50%. Então aqui liga alerta vermelho, né? Aqui em fase bem inicial de obras. Então aqui é um caso bem complicado, tá? Tomar bastante cuidado aqui com esse BTY11 e BTC11. Mas enfim, aqui eu recomendo fortemente que vocês dêem uma revisada nos seus fundos de papel e verifiquem um por um. De preferência, após verificar a exposição a IU,
Se o relatório não apresentar informações sobre obras, mandar uma mensagem lá para o seu gestor comentando. E aí, qual que é a situação? Você não vai falar nada sobre a IU, não? Questionar ele sobre como é que está o andamento de obra de tal projeto financiado pelo CRI. Porque pode ter certeza, dependendo dos gestores, eles só vão começar a falar quando a incorporadora der ruim de verdade, né? E que é um ponto lamentável, tá? Isso aqui é algo que eu odeio no fundo imobiliário. Essa questão de expor situação ruim apenas quando a merda já é completa, né? Detalhe que não é só fundo imobiliário, não. Se for ver empresas também, só coloca a boca no trombone sobre os problemas quando já o caso já é bem grave. Então depende muito do investidor correr atrás das informações. Vejam só, aqui no BTC 11 é quase R$ 900 mil por mês é, de despesa com taxa de gestão, e vocês têm que ficar sabendo que, por mim, né, influenciador, não deveria ser o correto. O correto deveria ser o gestor informar, e eu aqui tenho mais disponibilidade de tempo para acompanhar o mercado, repassar para vocês. Mas enfim, então aqui agora é analisar caso a caso, fundo a fundo, como é que está a exposição à IU, porque a exposição é bem diferente, né? Se for um caso de empreendimento que está em obras bem iniciais, o nível de risco é muito maior de um projeto que já está com a obra concluída ou quase concluída. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!